Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Ele vem! A trombeta nós estamos ouvindo, elas estão soando, meus irmãos, a paz do Senhor! Louvado seja Jesus! Glórias a Deus! Louvado, engrandecido, exaltado, magnificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que vive e que reina para todo sempre, aleluia! Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, a paz gloriosa do Senhor Jesus para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, Ouro-Oeste, São Paulo, bom dia! A paz, que você fique nessa paz gloriosa durante todo esse dia, durante toda essa semana, receba aí, em nome de Jesus, a paz, Ritinha, a paz. Louvado seja Jesus por essa oportunidade, né, meus queridos, nós estarmos aqui mais uma vez, nesta segunda-feira, para meditarmos um pouco mais na palavra de Deus, aprendermos, nos edificar a nossa fé, saber quem nós somos em Deus, saber que nós somos filhos amados, escolhidos pelo Senhor, e que Ele nos ama, aleluia, e não deixe que outra voz fale outra coisa diferente disso, em nome de Jesus. Tome posse da sua posição no reino de Deus, aleluia, louvado seja Jesus. E se você ainda não é filho, porque você ainda não aceitou Jesus, você tem total liberdade para aceitar o Senhor Jesus onde você estiver e passar e melhorar a sua condição, ó, dá um salto enorme, um salto eterno, a gente pode até falar, né? Sair da condição só de criatura para filho de Deus. Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso e Deus tem isso para nós, para o seu povo, para os seus escolhidos, para aqueles a quem Ele chama. Aleluia! E Jesus ainda diz assim, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu lancei fora. Todos eles estão aqui comigo. Não é somente o filho da perdição que se perdeu. Glória a Jesus. Amém, queridos? Mas nós não estamos nessa categoria, não, né? Nós somos salvos para a glória de Jesus. Aleluia. Louvado seja Jesus. Vamos orar para nós começarmos a nossa programação no dia de hoje. Clamando a presença do nosso Deus aqui, porque sem ela nós nada podemos fazer, não é verdade? E que Ele venha, né, realmente nos abençoar. Eu oro daqui, você ora daí. A gente junta a nossa fé, certamente que alcançamos o trono da graça. Porque não é por nós, é por Ele, é pelo que Ele fez na cruz, né? O apóstolo fala, eu acho que é no livro de Romanos que está isso, que nós entramos no caminho da cruz, pelo vivo caminho da cruz, e chegamos às mansões celestiais. Chegamos diante do trono de Deus, cobertos pelo sangue. Aí nós não somos fulminados pelo nosso pecado, mas nós somos recebidos pelo nosso Pai que está no céu. Amém, queridos? Oremos então, Pai, em nome de Jesus, Senhor dos céus e da terra. Mais uma vez nós estamos aqui nesta rádio para falar do teu amor, da tua bondade, da tua graça, misericórdia e também, papai, do teu juízo. Que o Senhor venha nos encher nesta manhã, derramar sobre nós uma porção do teu Santo Espírito, uma unção de entendimento da tua palavra, Pai, e que todos aqueles que ouvirem possam ser edificados por ela, porque eu sei que essa palavra é poderosa, ela é eficaz e ela não volta para trás vazia, porque sem antes fazer aquilo que te apraz. E eu sei, Pai querido, que ela é enviada em socorro de nós. Ela é enviada para nos ajudar. Ela é a mão forte do Senhor, que está sempre estendida sobre nós. A menos que os nossos pecados façam separação entre nós e o Senhor. Mas eu creio pelo vivo caminho da cruz, pelo vivo caminho do sangue precioso de Jesus. Ele arranca, Ele tira todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, toda a nossa iniquidade. E esse sangue nos purifica, nos limpa e nos torna mais alvos que a alva neve. Então nós nos achegamos diante de Ti e adoramos o Senhor. Falamos, Pai, pega-nos no colo agora, cuida de nós como a menina dos Teus olhos. Nós estamos aqui prostrados aos Seus pés para Te adorar, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Deus, na nossa vida, na nossa casa, papai, onde quer que nós estejamos, nós proclamamos esta verdade, que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. Nós o proclamamos, papai, para que todo o inferno possa ouvir, em nome de Jesus, e proclamando pela fé no teu Filho, nós cremos em milagres, em maravilhas, em curas, em libertações, em milagres que o Senhor possa fazer nas nossas vidas. Então, meu Deus, cura, transforma, liberta e restaura a vida daqueles que precisam, daqueles que estão diante de ti nesta hora, buscando um socorro do Senhor. E a tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Vai, meu Deus, socorrendo aqueles necessitados, os pobres, aqueles que nada têm, Senhor, e vai perdoando aqueles que pecam, aqueles que vão contra os teus mandamentos e as tuas leis. Tem misericórdia, Pai, dos pecadores da terra. Tem misericórdia de mim, que sou falha e pecadora. Mas eis-me aqui, Senhor, para aprender mais um pouquinho de ti e tentar me limpar da iniquidade, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, papai, a melhorar a cada dia. Meu Deus, nós queremos ser teus, criaturas, filhos teus. Queremos ser teus, ser cuidados por ti, guardados no teu aprisco, porque tu és o nosso bom pastor. Pai Santo, eu sei que tu segue seguindo, fazendo a tua obra neste país, aliás, Senhor, neste continente, neste mundo todo, porque o mundo se prepara para a aparição do anticristo, mas nós estamos aqui para proclamarmos o nome do nosso Cristo, e clamamos a ti misericórdia, misericórdia, misericórdia pelo nosso país, que ele não seja, Pai Santo, um país que esteja na formação do reino da besta. Livra-nos da mão do maligno, Pai, em nome de Jesus Cristo. Põe por terra homens e mulheres, autoridades nesse país que querem nos levar para o lado mal, mas eu sei que o Senhor tem uma promessa e ela se cumprirá na nossa terra. Nós somos a terra da Santa Cruz, nós somos a terra da Vera Cruz, nós somos um Brasil, um braseiro, aleluia, e nós não nos renderemos ao reino da besta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor trabalhará de uma maneira espetacular, maravilhosa, para livrar o Brasil do comunismo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, todos os países da América Latina, Pai, em nome de Jesus, nos livra desse mal, nos livra, Jesus querido. Nós não queremos continuar adorando o teu nome, queremos continuar glorificando a ti. Perdoa o Brasil, perdoa o nosso povo, Pai Santo, que tem andado de costas para ti, mas há poder no sangue de Jesus para libertar esse povo, para nos transformar em uma nova criatura, rendida aos pés da cruz, como foi desde o dia do descobrimento desta terra. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Não é, queridos? Eu creio. Ô, Cidinha, Pai Senhor Jesus, minha querida, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém? Estamos na luta, né? Estamos na luta. Você acredita que a semana passada eu não gravei? Eu fiz aqui e não estava gravando no celular. Amém? Mas Deus abençoe sua vida. Então vamos lá meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar Mateus capítulo 3 e 4. Vou terminar o 3 e começar o 4. Para nós meditarmos sobre as tentações, sobre o que o inimigo faz na nossa vida, que nos tira da presença de Deus. Porém, nós temos um que venceu, e por ele nós também vencemos. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Verinha, minha querida, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Falando nisso, já quero ver a Verinha aqui, lembrei, né? Lembrei do irmão, meu irmão lá no Mercado Maticoli, o pessoal ouvindo a gente lá. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Um grande abraço da irmã Roseli, né? Receba a bênção do Senhor aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Então tá, vamos lá então. Capítulo 3 do livro de Mateus, termina a partir do 13, no batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia,
ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. E João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus ecoava: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Jesus. Continuando no capítulo 4. Depois do batismo, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então o diabo levou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, chegaram os anjos e o serviram. Oh, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Grande é o nome do Senhor, né? Louvado seja Jesus. Queridos, depois de um batismo maravilhoso, onde a voz do Pai se manifesta: este é o meu filho amado, o próprio Deus, o Espírito de Deus, leva Jesus para o deserto. Há desertos na nossa vida, presta atenção, que às vezes somos nós que trazemos para a nossa vida. Nossos erros trazem consequências, certo? Então, nós é que caímos lá nesse lugar, porque erramos, porque tomamos decisões erradas e tal. Porém, há desertos que é o próprio Deus que nos leva. Para quê? Para nos provar, para nos testar, para saber o que está no nosso coração. Foi isso que ele falou lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 8, que ele falou assim para o povo: que eu provei vocês no deserto, para saber o que tinha no vosso coração, para saber se vocês realmente eram fiéis a mim, se vocês me adoravam. Então, cuidado com desertos. Se você tem consciência de que você não fez nada para estar neste lugar, saiba que talvez foi o Deus que te colocou aí, para te provar e você sair aprovado, vitorioso deste lugar. E Deus pode contar com você. E ele te abençoa e ele te dá vitória. Porque no final, o que aconteceu com Jesus aqui? Os anjos vieram e o serviram. Ele resistiu à tentação do diabo e os anjos vieram servir. Também é assim conosco. Quando nós resistimos às tentações, quando nós ficamos firmes com Deus, o Senhor é fiel para nos abençoar. Aleluia! E ele vai entregar a nossa vitória. Porque é assim. Então, queridos, o povo de Deus passa 40 anos no deserto. Nós sabemos que aquele povo murmurou, aquele povo se revoltou com Deus, e somente daquela multidão de gente, somente 2 daquela geração entrou na terra prometida. Porque os demais murmuravam, reclamavam e se foram sucumbindo às tentações no deserto. Aí eles não podiam mais entrar na terra prometida. Mas Jesus veio para nos ensinar que é possível vencer, sim. Porque ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vão vencer também, na minha força e no meu poder, não na força e no poder de vocês, que vocês não têm.
Entendeu? Foi por isso que Jesus foi para o deserto, para mostrar para mim e para você que aquele povo do deserto de 40 anos falhou, mas agora ele, em 40 dias, ele provou que é possível vencer sim, porque ele venceu como homem, porque ele sentiu fome. Ali ele não estava como Deus, ele estava como homem. Então nós também podemos vencer, queridos, as nossas tentações, as nossas misérias. Podemos vencer a nós mesmos. Sim, podemos, porque Jesus venceu por nós. Eu acredito, né? Que Jesus, você sabe que nada é por acaso na Bíblia, né? 40 anos no deserto do povo caminhando. Se simboliza 2000 anos de deserto. Que nós vamos passar. Que está terminando agora, né? Você sabe que nós estamos no ano 2025 e o tempo está fechando. E os dias estão se fechando, certo? Aí Jesus vem também e fica 40 dias no deserto para simbolizar aqueles 40 anos. Eu acredito que ele estava ali remindo aquele povo do deserto. Porque tá certo que quando eles estavam no deserto, Jesus também estava com eles. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós que aquela rocha que jorrava água no deserto era Cristo. Era ele, aquela pedra era um mistério, né? Era um milagre do povo de Deus no deserto. Tinha uma pedra que acompanhava eles, uma rocha. E na hora que batia, que coisava a rocha, que tocava na rocha, ela dava água para eles. Porque da onde que eles bebiam água no deserto? Fala sério. Da onde você pensa que vinha água no deserto 40 anos? Vinha dessa pedra que era Jesus. O apóstolo Paulo nos explica sobre isso. Eles tiveram Jesus. Mas eu acredito que Jesus redimiu eles ali. Para falar assim, Pai, eu venço por eles, né? Eu venço por eles, eles não deram conta. Creio assim, né? Porque eu acho que as misericórdias do Senhor, elas são grandes demais, né, irmãos? Aliás, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Aleluia! Enfim, queridos, Jesus veio para mostrar que aquele povo que perdeu a bênção no deserto, era possível eles terem vencido, porque Jesus venceu. E ele foi tentado, né, pelo Satanás. Assim como, queridos, Jesus também está mostrando para nós que Adão e Eva estavam num paraíso e caíram, ouvindo a voz desse mesmo ser odioso, desgraçado aqui, do diabo. Eles caíram ouvindo a voz do diabo. Porém, Jesus veio mostrar, vocês caíram num paraíso. Agora, eu estou vencendo no deserto para provar que é possível. Adão e Eva também poderiam ter vencido. Mas Deus resolveu todo o problema do pecado, da queda do homem, da falta de fé e da falta de confiança no Senhor. Porque quando ele enviou Jesus, Jesus venceu. E nós agora estamos debaixo do sangue dele. E nós também somos mais do que vencedores. Podemos receber a bênção do nosso Pai, que está no céu. Que ele fala para nós, vocês não podem, mas o meu filho venceu por vocês. Tenham bom ânimo, tenham fé. Aleluia! E creiam no milagre. E creiam que eu estou com vocês. Até a consumação dos séculos. Porque esta é a palavra empenhada de Jesus para nós. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está comigo. Jesus está com você. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o nosso Deus. Ele está conosco. É verdade, minha querida Verinha. Deus é maravilhoso, mesmo falhos e pecadores. Ele ainda nos abençoa, porque Ele é bom. O Deus eterno e fiel da nossa vida, Ele é um Deus bom. Aleluia. Ele é um Deus bom, de graça e misericórdia. Aleluia. Ele também traz juízo, mas não para os seus filhos. Ele traz juízo para os pecadores, para os ímpios da terra, que não deram ouvidos para a sua voz, que não quiseram, que endureceram a servir. Entenderam? Então, queridos, Jesus foi levado para lá no final, cansado, 40 dias no deserto. Você pensa, como é que ele estava? Não estava limpo, não estava cheiroso, nada. Ele estava no deserto 40 dias e noite. Pensa na situação do Senhor. Aí o diabo, aproveitando esse momento da fraqueza, do final do jejum, chegou para ele. Agora, você pensa que o diabo não vai chegar em você também, no seu momento de fraqueza? Vai, queridos, vai também. Mas o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, afasta ele, em nome de Jesus.
Eu declaro, pelo sangue poderoso da cruz, que o diabo não se aproxima, porque você tem o sangue sobre a tua vida e ele não suporta o sangue. Ele não suporta. Tenha esse sangue sobre você. Aí, queridos, olha só. Aproveitou o momento de fraqueza, chegou nele. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo uma perguntinha. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Será que você é mesmo? Será que Deus é fiel mesmo? Qual foi a conversinha que o Satanás teve com a Eva lá no paraíso? É? Deus falou isso para você? Ah, ele está mentindo. A mesma história, queridos. Satanás usa as mesmas táticas. Nós é que somos bobinhos e caímos. Então ele chega sempre colocando na nossa cabeça uma dúvida de quem nós somos e de quem nosso Deus é. Jesus havia ouvido uma voz dos céus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, muita alegria, Deus falou. Aí o Satanás chega nele e fala assim, é mesmo? Se tu és filho de Deus, por que você está passando fome? Manda-se essa pedra virar pão. Aleluia. Jesus responde. É por isso que nós temos que conhecer a palavra de Cristo. Nós temos que conhecer essa palavra maravilhosa. Ela tem poder nela. Ela afugenta Satanás. Jesus não duvidou de quem ele era. Ele é o Filho de Deus. Não duvide de quem você é. Você é filho de Deus. Jesus chegou e respondeu assim para ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Ele respondeu, ele colocou um verso de Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem. A vida do ser humano não são só coisas materiais. Nós somos um ser espiritual. Então, nós temos um espírito e uma alma. Nós não somos só carne. E esta é a grande luta. Por que que muitos caem? Porque dão vazão aos instintos carnais, às vontades humanas. E Jesus está mostrando aqui para nós assim, eu venci a fome, que é a primeira necessidade humana, né? Beber água e comer comida são a necessidade básica do ser humano. As outras necessidades vêm depois. E agora, o povo está caindo pelas outras. E Jesus está falando assim para nós, ó, eu venci a maior. Não se dobrem aos caprichos carnais. Tenham fé, cuidem do vosso espírito, da vossa alma. Não pensem só em coisas materiais, vençam os seus desejos carnais. É possível, porque eu venci por vocês. Repreenda os seus desejos carnais. Quantos caem em desejos carnais, né? Principalmente os desejos sexuais. Grandes são os pecados da humanidade nessa área. Por quê? Porque nós preferimos fazer a vontade da carne. Nós não conseguimos repreender Satanás e falar para ele, nem só de pão vive o homem, nem só de sexo vive um ser humano, nem só de dinheiro e delícias e prazeres mundanos vivem o ser humano. O ser humano vive de Deus, da palavra do Senhor, é ela que nos sustenta. E nós precisamos entender isso aí, para que nós possamos vencer como Jesus venceu. Não é só de pão que vive o homem. Não. Não só de coisas carnais, materiais, desejos carnais. Não. É de alma e de espírito. É de alimento espiritual. Nós precisamos dar mais valor às coisas espirituais. A Bíblia diz tantas vezes, buscai as coisas que são do alto, não as que são da terra. As da terra são necessárias para nós? Sim. Comer, beber, se vestir, morar, trabalhar, casar, fazer sexo, ter um momento de lazer, mas tudo como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Não é lícito, muita coisa é lícita para o mundo, para mim não é. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. Isso que Jesus está falando. E nós somos capazes de vencer, porque ele venceu. Não vai haver desculpa para quem se deixou vencer por Satanás. Não vai haver, queridos. Amém? Então, ele veio. E outra coisa também.
Você sabe que pedra na Bíblia sempre se refere a altar, né? Quantos homens de Deus fizeram altares para Deus? Como que eram os altares? Pegavam pedras e faziam um altar ali. Erigiam um altar. Abraão, Moisés, Elias, Eliseu e tantos. E Josué. Sempre, você vai ler na Bíblia, toda hora que eles iam fazer um altar para Deus, eles pegavam pedras e faziam um altar. Então Jesus está falando assim, eu não vou trocar o meu altar por coisas terrenas. Eu não vou trocar a minha bênção de ser filho por um prato de lentilhas, que nem fez Esaú, né? Você lembra da história de Esaú? Trocou a bênção maravilhosa do Senhor, da primogenitura, por um prato de lentilhas. Jesus veio para mostrar para nós que era possível eles terem vencido. Porque ele venceu como homem no deserto. Amém, queridos? E nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Então o diabo levou a cidade e colocou sobre o pináculo do templo, num alto lugar, né? E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, Satanás está citando o quê? O Salmo 91. Primeiro ele veio mexer no que Deus havia falado para Jesus. Tu és o meu filho. Que nem ele fez com Adão e Eva lá. Deus falou, não coma. Satanás veio falar, ele falou? Querendo duvidar, colocar dúvidas na nossa cabeça a respeito do que Deus falou. Agora, ele vem citando a Bíblia. Quando ele cita a Bíblia, Salmo 91. Uai, não está escrito que se você pode ser jogado aqui, porque está escrito que ele vai dar ordem aos anjos para te pegar? Está escrito isso? Não só isso. Está escrito que quando nós, Salmo 91, quando nós andarmos no caminho, quando nós estivermos no caminho, quer ver? Ele deturpa a palavra. Satanás pega a palavra de Deus e deturpa ela. É por isso que vem as heresias. É por isso que vem o povo falando o que tem para tudo. Porque deturpam a palavra de Deus. Quem faz isso é Satanás. Olha aqui. Aleluia. Cadê? Ele é o meu Deus, do laço do passarinheiro. Porque, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. É para ficar tentando o Senhor? Oh, meu irmão Max, shalom, Deus abençoe. Glória a Jesus. Estamos aqui, né? Firmes e fortes, esperando a nossa vitória final. Ai, Jesus está chegando. Já chorei tantos fins de semana, irmão. Mas passou. Estou crendo na vitória. Então, queridos, está falando, quando no caminho, Jesus vai ficar afrontando Deus? Deus está falando a promessa dele nos guardar. É quando nós estamos andando no caminho, não é para ficar afrontando o Senhor. Então, é preciso ler e entender a palavra de Deus. Porque o próprio Satanás, ele joga com a falácia. Ele vem com meias verdades. É verdade que Deus vai nos guardar? Vai. Mas na hora que nós estamos andando no caminho, não em qualquer hora para mostrar para Satanás que ele é Deus. Ele não precisa. Ele não precisa fazer isso. E ele não quer que os seus filhos façam isso também. Nós não precisamos. Entendeu? Então, queridos. Perdeu mais uma, né? Perdeu mais uma. Porque Jesus, ó, tá escrito que não pode ficar tentando o Senhor. Eu não vou ficar fazendo graça aqui para mostrar que só o meu Deus é Deus. Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus fala, vai-te, porque está escrito lá em Deuteronômio de novo, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Um grande dia virá. Eu creio, irmão Max, eu creio. Aleluia. Estamos orando por isso, né? Queridos, primeiro, Satanás falou assim para ele, ó, isso aqui tudo é meu, eu vou te dar. Primeiro que ele é o pai da mentira, né? O que é dele? Nada. O que é dele? Ele não é dono do planeta Terra, não. Ele é dono desse sistema de governo. Ele é dono do sistema de governo. Mas ele não é dono da terra. Não, a terra é do Senhor. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a plenitude. E ele a deu aos filhos dos homens.
Se bem que o governo da terra, Adão perdeu lá no paraíso. Mas Jesus veio para resgatar o governo dessa terra para nós. Criatura querendo tentar o filho do Criador, coitado. Pois é, só levou, né? Só levou. Teve que sair vazado, como diz aqui na minha terra. Saiu vazado. Oh, Jesus, aleluia. Então, queridos, como é que nós vamos vencer as nossas tentações? Com a palavra. Entendendo a palavra. Tem poder nessa palavra. Tem poder nela. Porque quando você usa ela adequadamente, crendo no poder dela, porque ela é viva e eficaz, quando você usa, Satanás vai embora. Ele não permanece. Por isso que a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que o diabo fez aqui? Fugiu. Por quê? Porque Jesus resistiu. Certo? É aí, por isso que o salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Como é que nós vamos não pecar neste mundo tão difícil, tão cruel? Nós vamos guardar a palavra no nosso coração. Nós vamos obedecer a palavra. Nós vamos ter entendimento dela. É necessário ter entendimento da palavra, porque senão ela não tem efeito eficaz na nossa vida. Ela não tem poder. Ela é só um livro. Não, irmãos. A palavra é Cristo. Ele é a palavra viva. Tem poder, essa palavra sangra. Essa palavra sangra. Um sangue precioso, poderoso. Aleluia. Chuta que é laço. É verdade, irmão. Deus abençoe. Então, queridos, por exemplo, esse fim de semana foi um auê, né? Por conta dos descobrimentos, entre aspas, porque tem muita coisa suja aí no meio dessa história. Da história lá do envolvimento de bancos com o PCC. E eu tenho falado aqui há muito tempo que o Brasil é um narco-estado e que Deus vai derrubar isso aí. Vai começar e vai ser gente grande envolvida, né? Porque não é só o Maduro, que é um narcoterrorista que governa a Venezuela. Aqui também tem um governante que é narco. Tem. Aqui também eles se infiltraram em todos os lugares da sociedade, em todos os poderes da sociedade. Sabe por quê? Porque eles nunca resistiram a Satanás. Satanás hoje chegou, ofereceu para eles os reinos, o poder, o dinheiro. E eles não resistiram. E eles caíram. Aí como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, eles foram crescendo. E eles foram crescendo e crescendo. Se infiltrando em todos os lugares, postos de gasolina, usinas de álcool, foram se infiltrando nos poderes, nas assembleias legislativas, se infiltrou no poder judiciário, nos mais altos níveis. Eles estão lá, porque eles cederam a um chamado de Satanás. Venha, que eu vou te dar poder, riqueza. À custa de sangue, de lágrimas, de famílias brasileiras. Eu já falei aqui, torno a repetir. As lágrimas das mães, dos pais, dos filhos, das esposas, dos esposos, dos avós, das avós, de todos, chegaram diante do trono de Deus e chegou no limite e que Deus falou, chega, eu vou descer e vou acabar com isso daí. E Deus pôs o pé na terra. Aleluia. E Deus está agindo para acabar, para desfazer esse laço de Satanás, que é o tráfico de drogas, de entorpecentes, de armas, e tudo misturado com terroristas lá do Oriente Médio. Porque tudo isso está ligado, por incrível que pareça. Tudo isso está ligado. Os terroristas, Hezbollah, não sei o que mais, lá do Oriente Médio, tudo envolvido aqui, junto com o tráfico de drogas e armas e tal. E o Brasil no meio dessa, como é que eu posso falar, gente, desse furacão. E o Brasil no meio do furacão. Então, irmãos, clamemos ao Senhor. É só Ele que pode nos livrar disso. Agora as coisas estão mais evidentes, né? Os grandes e os poderosos dessa terra estão envolvidos com a desgraça, com a miséria,
com a destruição da nossa sociedade. Mas Deus é fiel. Eles não resistiram a Satanás oferecendo poder, oferecendo dinheiro, oferecendo os reinos da terra. Mas o nosso Jesus venceu. E ele está entrando com providência para destruir isso aí, para limpar o nosso país, para fazer do nosso país uma terra de Jesus, uma terra santa mesmo, de verdade, uma terra que em se plantando tudo dá, né? Como falava lá o Pero Álvares, não, Pero Vai de Caminha, que escreveu a primeira carta quando eles chegaram aqui. Essa terra é maravilhosa, ele escreveu pro rei, né? Em se plantando tudo dá. Era a mesma coisa que eles estivessem falando assim, aqui aqui é uma terra que mana leite e mel. Uma coisa. Mas ela foi amaldiçoada por homens gananciosos, homens que não ouviram a voz do Senhor, homens que se entregaram a Satanás, quiseram poder, riqueza, quiseram luxúria, quiseram tudo que é do inferno e transformaram a nossa terra abençoada num lugar de pobreza, miséria, prostituição, destruição de vidas, de famílias, de adolescentes, de crianças. Mas Deus viu cada choro, cada lágrima. Deus viu o choro das crianças abandonadas. Deus viu tudo, porque o Senhor vê tudo. E ele entra agora com providência. Deixa Deus trabalhar. Somente clame misericórdia para você suportar o tranco, porque não vai ser fácil. Embargos comerciais, né? Vai levar uma pobreza muito grande, vai levar uma inflação muito grande, mas vai passar. Mas nós seremos limpos, purificados. Purificados. Entenderam? É isso que Deus espera do seu povo. É isso que Deus quer de nós. Uma nação que ouve a sua voz. Uma nação, um povo que resiste à tentação. Uma nação que sabe quem ela é. Então, o que fizeram também com a nossa história? Ah, é verdade que essa terra aqui chamava terra de Santa Cruz? É verdade que essa terra aqui chamava terra de Vera Cruz? Mentira! É mentira, para cá vieram os degredados de Portugal. Para cá só veio gente que não presta, por isso que vocês são assim, vocês não prestam. Mentira de Satanás. E como nós nunca soubemos quem nós somos, nós aceitamos a mentira dele. Mas se nós não tivéssemos aceitado essa ideia mentirosa de que para cá só veio quem não presta, a gente não tinha sucumbido. Mas foi uma mentira. Satanás usou com o Brasil a mesma tática que ele usou lá no paraíso com Eva. A mesma tática que ele usou com Jesus. Jogar uma dúvida na nossa cabeça sobre quem nós somos. Nós somos de um país abençoado. Foi Deus que fez essa terra maravilhosa. E quando eles chegaram aqui, os primeiros portugueses, eu já contei essa história. Eles eram judeus fugindo da Inquisição, lá em Portugal e Espanha. Quando eles chegaram aqui, eles realmente creram que aqui era a terra prometida para eles novamente. E que Deus havia ouvido as orações deles. Tão maravilhosa que era essa terra. E eles começaram a trabalhar aqui. É mentira de Satanás que para cá vieram os degredados de Portugal. É mentira. É mentira de Satanás que os nossos imperadores, Dom Pedro I, por exemplo, né? Ele era só um homem. Ele era só um homem mulherengo. Não! Ele era um homem muito patriota. A sua esposa, Leopoldina, também era uma mulher muito patriota. Amava essa terra. Amava essa terra. Dom Pedro II também. Levanta, povo da cruz. Será que Deus não te elegeu para este tempo da história? Lembrem-se da rainha Esther. É verdade, irmão Maxwell. Deus está esperando que o seu povo se levante sobre essa terra e clame a sua identidade em Cristo. E clame, bote para correr Satanás daqui. Porque a promessa para nós é que nós somos abençoados. Irmãos, não vamos deixar. Isso não é normal, queridos. Tanto que eu já chorei esse fim de semana por causa disso. Falo, Deus, tem misericórdia, Pai. Nós perdemos a nossa promessa. Mas, Senhor, tem misericórdia. O povo não sabe discernir, como diz a sua palavra, a mão direita da mão esquerda. O povo não sabe da sua história. O povo, ele foi totalmente imbecilizado.
E a igreja, os líderes da igreja também contribuíram com isso. Nunca ensinaram coisas que precisavam ser ensinadas dentro da casa de Deus. Agora nós estamos que nem doidos, né? Glórias a Jesus por isso. E o povo se levantando. Ontem um padre, com o Frei Gilson lá em Brasília, uma multidão, e o padre repreendendo o comunismo dessa terra. Louvado seja Jesus. Nós não vamos nos entregar. Deus vai nos ajudar. Mas nós vamos pagar um preço, né? Tomara que não seja muito caro. Tenho clamado a misericórdia de Jesus. Que venha o juízo sobre esses, né? Que ouviram a voz de Satanás querendo riqueza e poder. E nós sabemos, queridos, e muito perto de nós, pessoas, nossos amigos, nossos vizinhos, estão cedendo à pressão de Satanás. Estão mexendo com esse negócio maldito. Porque querem dinheiro. Porque querem dinheiro. Estão arriscando as suas vidas. Satanás não vai oferecer vida para vocês. Satanás vai oferecer a morte. Vai oferecer a cadeia. Vai oferecer a vergonha. Quem oferece vida e vida com abundância e a vida eterna é só Cristo. Satanás te oferece uma aparência. Ele te envergonha, joga teu nome na lama, te leva preso, faz você ser envergonhado no meio da sociedade e depois só o sangue de Jesus para te limpar. Sai dessa vida, queridos. Saia dessa vida, os grandes vão cair também. Não pense que os pequenos não cairão. Os grandes vão cair também. Teve uma denúncia, Deus que me perdoe falar. É porque está tudo muito nebuloso, né? Que um ex-ministro, né, entre aspas, do Bolsonaro, porque o cara é do Centrão, tá lá agora, inclusive agora ele tem ministério, o partido dele tem ministérios no governo, diz que recebeu um pacote de dinheiro aí do povo. Né? Ele tá lá doido agora, querendo provar e tal. Embora isso também seja, tipo, fazer chantagem, né? Para que não passe a anistia, esse tal de coisa. Mas amém. Mas eles estão envolvidos, né? Os poderosos da terra. Essa história dos banqueiros, né? Lavando dinheiro de tráfico. Ai, meu Deus. Eu só sei de uma coisa. Jesus tem uma vida santa para nós. Uma vida maravilhosa. Uma vida eterna que ele nos oferece no céu. E a gente vai se vender para Satanás com esse lixo dele. Com essa pobreza, com essa vergonha. Não, queridos. Rejeite. Rejeite as ofertas do maligno. Elas são mentira. Porque o Senhor Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada comigo, ele mente desde o princípio, ele é o pai da mentira. Satanás é mentiroso, ele não tem nada de bom para oferecer a ninguém, ele só tem destruição, porque ele é um destruído, ele foi expulso do céu, ele jamais vai voltar para lá, ele será lançado no fogo do inferno por Jesus, ele vai ter a sua cabeça esmagada. Porém, ele não quer ir para este lugar dele sozinho. Ele quer levar mais alguém com ele. Ele vai levar os fracos. Ele vai levar aqueles que não querem Deus. Mas nós estamos firmes no Senhor. E nós estamos aqui para repreender Satanás com a palavra do Senhor. Pôr ele para correr da nossa vida, da nossa cidade, do nosso país. E nós vamos vencer com Jesus. Amém? Queridos, louvado seja Deus. Eu creio. Eu estou crendo, embora eu chore, mas eu choro assim de dor, sabe? Eu choro, né, irmão Maxwell? Eu sei que Deus está no controle, mas eu fico assim chorando porque eu falo, Deus tem misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Pai, o povo não sabe de nada. O povo não sabe, o povo foi doutrinado. Tem misericórdia, vem com teu sangue, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos entender a verdade e sair desse lugar que Satanás nos oprime e nos domina. Amém, queridos? Oh, glória a Jesus. Eu quero que Deus abençoe você, viu? Deus te abençoe, te dê uma semana boa, de paz, de graça, uma semana de vitória. Vamos orar, né? Tem o julgamento do Bolsonaro. Não é escondido de ninguém que eu sou bolsonarista, sou conservadora, sou cristã, então oremos, né? É tudo uma mentira, mas a verdade vai aparecer, porque a verdade sempre vence. A verdade sempre vence, em nome de Jesus. Amém.
que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você hoje, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Até segunda-feira, querendo Deus, nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Essa irmã é uma benção. Obrigada, irmãos. Abençoe. Shalom, shalom, querendo Deus. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus.